Começa agora. Programa Conviver. Apresentação: Afonso Moreira Júnior. A você que nos acompanha pela Rede Boa Nova de rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da Fundação Espírita André Luiz e também pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. Eu sou o Afonso Moreira Júnior e nós estamos no programa Conviver, inteiramente dedicado ao diálogo interreligioso. E nós recebemos hoje, com muita satisfação, o reverendo Cristiano Valério, da Igreja da Comunidade Metropolitana, que já esteve conosco anteriormente e que você mandou os e-mails, pediu para que ele voltasse, recebemos suas perguntas e nos cumpre aqui nesse instante agradecer ao reverendo a sua presença e saudá-lo em nome da Fundação Espírita André Luiz. Muito obrigado, Afonso, muito obrigado mesmo por essa oportunidade de boa partilha, é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado. Reverendo, temos umas perguntas espinhosas que foram mandadas aqui hoje. Eu quero reforçar aqui, o nosso programa de hoje está sendo gravado, então não temos a participação direta de quem nos assiste ou de quem nos ouve pela Rede Boa Nova de rádio. Mas, por intermédio do e-mail, eu vou cantar o e-mail, cantar sem cantar, Afonso Moreira Júnior, @gmail.com. Vou pedir para a nossa técnica colocar aí na tela, por intermédio do nosso e-mail, Afonso Moreira Júnior, @gmail.com, nós vamos conversando. Em função das respostas que eu tive, é que o reverendo está conosco aqui e também recebemos as perguntas que vamos passar a ele. Agora, eu vou apresentá-lo para quem ainda não conhece, o reverendo Cristiano Valério. Ele tem 46 anos, é casado há 18 anos, nascido em Cruzeiro, interior do estado de São Paulo. Ele está na capital há 20 anos. Teólogo, progressista, ativista dos direitos humanos, LGBT, movimento ecumênico e interreligioso. O reverendo Cristiano Valério é coordenador de desenvolvimento das igrejas da Comunidade Metropolitana e membro da equipe de desenvolvimento comunitário da MCC, Metropolitan Community Churches. Bom, reverendo, começando aqui a nossa apresentação de hoje, mais uma vez grato com a sua presença, nós queremos passar aqui algumas perguntas que chegaram e que eu tenho certeza o senhor irá acolher com muito carinho, com aquela atenção de sempre. Sobre a questão da politização nas religiões, que se fala mais em ideologias do que na essência de Jesus e dos ensinamentos evangélicos. Qual a sua opinião sobre isso? O excesso de política na religião pode levar ao fim das religiões ou a um processo de radicalização das seitas e igrejas? Maravilha. Nossa, que pergunta interessante. Obrigado por essa pergunta. Bom, as questões elas vão surgindo dentro desse contexto, né? Então, nós estamos num contexto de saída das eleições gerais aí para presidente, para deputados e essa participação de lideranças religiosas nessas últimas eleições foi bastante forte, né? Acabou que o discurso religioso foi pautado por esses pensamentos políticos partidários. É bom pensar na questão político-partidário, porque política, a religião é sempre política.
Não tem como a gente separar religião de política, porque a religião ela é política. Nós somos seres políticos. O tempo todo nós estamos fazendo política. A religião às vezes faz boa política, a religião às vezes faz políticas terríveis. Nós já vimos isso na história. O que eu acredito que a motivação dessa pergunta é sobre a política partidária. Realmente isso é ruim demais. Por quê? Porque as pessoas acabam contaminando o espaço de construção coletiva, de unidade na diversidade, a favor de um bem maior, né? Cuidado pelas pessoas que necessitam, do acolhimento das pessoas. Acaba que essa missão, que é a maior missão, né, das religiões, fica comprometida por conta de discursos de ódio, discursos políticos partidários, fica aquela coisa de coisificar o outro, ou tratar o adversário político como um inimigo. E isso vai sendo alimentado e gera um sentimento terrível que é o ódio, né? A palavra é pesada, mas se a gente parar para pensar, é isso que está sendo acessado quando uma pessoa cria uma caricatura do adversário. É isso que acontece nas tensões políticas. Cria-se uma caricatura desse adversário, e aí você começa a trabalhar tudo que tem de ruim, de mal, de perverso, e transforma essa caricatura do adversário um monstro ainda pior. Essa é a dinâmica da guerra ideológica político-partidária. Para pessoas de fé, isso é a manipulação de uma energia muito ruim, de um desserviço terrível, porque vai comprometer a qualidade do seu acolhimento, a qualidade da energia que você manipula no seu fazer o bem, no seu comunicar amor. Então, isso vai ficar bastante comprometido. Infelizmente, nós vemos isso acontecer demais. Algumas lideranças religiosas, quase sem querer, às vezes, acabam se posicionando político-partidariamente de uma maneira em que começam a incrementar ou a ajudar na construção da caricatura do adversário. Eu gosto, às vezes, de dizer que eu não tenho muito conforto político. Eu tenho posições políticas muito claras, mas eu não tenho muito conforto porque eu sou muito crítico. O tempo todo eu vou criticar. Então eu vou votar em alguém, eu votei naquele candidato. A partir do 1º de janeiro eu começo a cobrá-lo. Eu não vou bajular esse partido político ou vou defendê-lo o tempo todo. Eu defendo os ideais de justiça, de fraternidade, de amor, de construção coletiva para um mundo melhor. Quem puder contribuir um pouquinho nisso, eu está caminhando junto, né? E nós vamos continuar cobrando, fazendo cobranças, às vezes, muito pesadas, né? Para que os políticos e as pessoas que estão em instâncias de poder possam se mexer no sentido de promover um mundo melhor. Agora, aderir cegamente a uma posição política é uma estupidez. E para uma pessoa religiosa, isso é um problema sério, porque vai contaminar aquilo que nós tratamos com tanto amor, com tanto carinho, que é o que a gente tenta comunicar para esse mundo. Muito bem, nós estamos conversando com o reverendo Cristiano Valério, teólogo progressista, ativista dos direitos humanos, LGBT, movimento ecumênico e interreligioso. Reverendo, se você fosse chamado hoje para compor uma secretaria do governo, já que estamos falando em administração pública, para combater o preconceito religioso, quais seriam suas sugestões, suas medidas para essa empreitada? Imagino um desafio gigantesco, né? Nunca pensei nisso.
Mas eu penso que uma das maneiras, um dos caminhos importantes para enfrentar, e eu não preciso estar numa instância de poder para fazer isso, né? Eu acho que todas e todos nós podemos fazer um pouquinho, né? Fazer a nossa parte no enfrentamento da intolerância religiosa, é partilhar boas práticas de diálogo. Esse programa aqui, por exemplo, é uma coisa preciosíssima, lindo demais, uma iniciativa preciosa que precisa ser amplamente divulgada. Boas práticas de diálogo é importante. As pessoas, na maioria das vezes, elas não conhecem. E nós temos uma angústia terrível, né? Nós, seres humanos, temos uma angústia terrível, que é o medo do desconhecido. Isso faz parte da nossa. Isso nos constitui. A gente tem medo daquilo que nós desconhecemos. O conhecimento liberta, diz o Evangelho. É importante dar a conhecer. Eu posso, às vezes, discordar de alguma construção, de algum pensamento religioso, eu posso discordar disso. Mas eu jamais discordaria da experiência das pessoas dentro daquela prática. E aí é importante o testemunho, compartilhar boas práticas de diálogo na luta por igualdade, por justiça, por fraternidade. Quando nós partilhamos boas práticas das nossas religiões, nós estamos fazendo um serviço incrível, que é ajudar a lançar luz sobre as trevas da ignorância. A intolerância religiosa é alimentada com desconhecimento, né? E aí é importante lançar luz, dar esse testemunho, promover boas práticas de diálogo e de cooperação. Existem pessoas lindas nesse mundo fazendo coisas incríveis juntas e são pessoas de diversas tradições religiosas movidas por uma força incrível chamada amor, presença divina em ação. Reverendo, na sua opinião, o que é responsável por criar nas pessoas a intolerância religiosa? O que você acha que pode, eventualmente, estar por trás desse comportamento preconceituoso e, às vezes, violento? É o medo, né? O medo que se revela nessa angústia terrível de que eu preciso estar confortável, eu tenho uma verdade que me deixa confortável, né? Então, quando você absolutiza expressões sagradas, ou quando você acredita que você tem uma verdade, né? E essa verdade absoluta, né? Ela e ela é sua, né? Isso é uma verdade absoluta. Você acredita naquilo dessa maneira. Então, aí você criou um problema sério com a vida. Porque não é com as outras religiões simplesmente, mas é com a vida. Porque a vida se revela como um moedor de carne, de certezas, de dogmas, de absolutos. Então, quando alguém crê que ele tem verdades absolutas, que ele é dono de uma verdade absoluta, de um caminho absoluto. Então, essa pessoa vai sofrer muito, não só na sua relação com as pessoas de outros pensamentos, com a diversidade religiosa, mas ela vai sofrer consigo mesma. Por quê? Porque existe a única coisa nesse mundo que não muda é o fato de que tudo muda. Então, se eu estou apegado excessivamente a dogmas religiosos, a um pensamento único sobre a vida, e não estou aberto ou permeável ao novo, eu não vou conseguir viver bem. Nem comigo mesmo,
porque eu não sou a pessoa que fui até ontem. Eu estou o tempo todo em transformação e mudança, e essa mudança nunca acaba. A vida, as coisas, estão também em mudança, em transformação o tempo todo. As religiões estão em transformação o tempo todo. Mas aí nós temos essa angústia, porque a gente quer cristalizar as coisas, né? Quer manter tudo bonito do jeitinho que era. E aí existe, às vezes, a manifestação dessa angústia no saudosismo de pessoas religiosas, quando dizem antigamente que era bom, né? Perdendo a oportunidade de perceber que, na verdade, esse antigamente não existe. Tudo está em movimento, está tudo mudando. E quando a gente faz as pazes com a mudança, a gente vai fazer as pazes com a vida e com Deus. Porque Deus o tempo todo está nos surpreendendo, mostrando que o tempo todo se faz novas todas as coisas. Aí, parafraseando o Evangelho, né? Eis que faço novas todas as coisas. A gente precisa fazer as pazes com essa vida que é movimento o tempo todo e rejeitar um pouquinho esse pensamento absolutizante das coisas. Essa incapacidade de olhar para o diferente, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade incrível de crescimento, de aprendizado. Porque quando eu me abro para o outro que é diferente de mim, eu cresço na minha visão sobre Deus, sobre a vida, sobre o próximo. Eu não vou perder, eu vou crescer. Mas o medo me impede. O medo me impede. Por quê? Porque o medo do desconhecido vai nos impedir de viver as melhores experiências da vida. E essas melhores experiências estão em movimento. Reverendo Cristiano Valério, da Igreja da Comunidade Metropolitana, está aqui no programa Conviver de hoje. Eu quero pedir licença ao nosso entrevistado para assinalar um agradecimento na produção do programa de hoje. Fábio Bettinassi, diretamente de Araxá, Minas Gerais, a terra da Dona Beija. Alex Monteiro, aqui pertinho no Bom Retiro. E Bruna Paz. Regina Prata, no apoio à produção, na divulgação, Silvana Zandomeni. Nos trabalhos técnicos da edição de hoje, Rogério Palma, na edição Edi Pontes. Reverendo, o senhor já esteve conosco, falou um pouquinho da sua igreja, mas o programa é assim, é gente que chega, é a Quineses, está sempre em ebulição, sempre em transformação. Fala um pouquinho da sua igreja, e me pediram também que você comentasse a propósito de como se realiza, onde se realiza, como se realiza o culto religioso da igreja a qual o irmão pertence. Bom, as igrejas da comunidade metropolitana, elas nascem lá no final da década de 60, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Num programa anterior, tivemos a oportunidade de contar um pouco da história, isso foi bastante interessante. As celebrações religiosas, que são chamadas de cultos, né, de cultos de celebração, acontecem aqui em São Paulo todos os domingos, né, lá no Campo Belo. A Igreja da Comunidade Metropolitana está presente em boa parte dos estados brasileiros, né? Então, as grandes capitais do Brasil têm uma comunidade ali. Então, você pode entrar no site da ICM do Brasil, que é icmbrasil.org.br, e ali localizar uma comunidade mais próxima de você para conhecer. Como são os cultos? Os cultos são bastante parecidos a uma celebração cristã, com a diferença de que a ICM é uma comunidade aberta, bastante aberta, né? Então, nós não temos nenhum receio em receber irmãos de outras tradições religiosas, às vezes até para partilhar a palavra conosco. Então, isso é muito tranquilo. Uma outra característica muito presente na ICM é que nós celebramos a mesa da comunhão
a partilha do pão, do vinho, né? Todos os domingos, como os nossos irmãos das igrejas cristãs mais tradicionais. Com a diferença de que é uma mesa aberta, as pessoas são bem-vindas a essa mesa e não precisam fazer uma catequese, um cursinho, ou ser iniciado, ou mesmo ser cristão. Porque nós acreditamos que Deus não é cristão, como dizia Demonstuto. Deus não é cristão, Deus não é muçulmano, ou Deus não é budista, ou Deus não. Deus é Deus. E a gente celebra ali, na comunhão, um gesto de Jesus na sua última Páscoa, de pedir que lembrassem dele naquele gesto de partilha. Então, nós fazemos essa partilha, que é um momento místico, mas é também um momento bastante didático de se perceber o carinho generoso de Deus no acolhimento das pessoas. Então, muitas pessoas, quando participam, pela primeira vez, já participam da mesa junto conosco. Então, as celebrações quase sempre têm um momento de meditação, de reflexão, leitura de um texto sagrado, que na maioria das vezes é a Bíblia, mas nem sempre é só a Bíblia. Às vezes tem alguma contribuição interessante. A gente acredita que Deus fala de diversas maneiras, às vezes em letra de músicas. E quando alguém entende que é a letra daquela música, eu estou sentindo que a letra dessa música precisa ser partilhada no domingo. Então a gente leva o texto da letra da música e vamos partilhar também. Depois dessa leitura sagrada, se tem um momento de reflexão, de meditação, de oração, às vezes de imposição das mãos, que é uma prática bastante presente nas mais diversas tradições, inclusive os nossos irmãos espíritas usam essa prática também, que é muito, muito preciosa para a gente. Eu sou apaixonado por essa prática religiosa. Para além da imposição de mãos, eu acho que o abraço também é uma forma muito preciosa de se abençoar e de se orar por alguém. Eu já fui curado em abraços, então eu sou muito grato por isso. As celebrações são a oportunidade de tornar célebre o que a gente crê, o que a gente vive, o que a gente acredita. Às vezes, na comunidade se usa paramentos litúrgicos, algum símbolo religioso que é interessante, é importante, outras vezes não, mas é uma celebração como bastante parecida às celebrações cristãs tradicionais, mas com elementos, às vezes, que fogem bastante desse pensamento religioso cristão mais tradicionalista. Muito bem. O culto religioso no Campo Belo, domingo. Domingo às 18 horas. O endereço, reverendo? Rua Vinícius de Moraes, 155. Rua Vinícius de Moraes, 155. Muito 155 bem. no Campo Belo. Está atendido aí as perguntas que chegaram pelo e-mail. Muita gente, reverendo, e a própria imprensa comenta que o Estado deve ser laico, como se laico fosse o mesmo que materialista. Mas o Estado laico não significa Estado ateu, Estado sem Deus. O senhor acha que existem grupos poderosos trabalhando duro para tornar o povo, o cidadão, ainda mais materialista do que já é, e dessa forma afastá-lo de sua verdadeira raiz divina? Maravilha. Que pergunta! Obrigado por essa pergunta. Que grande pergunta. Bom, vamos lá. Eu vou tentar responder isso. É importante pensar que Estado laico é a única maneira de se garantir liberdade religiosa de fato. Então, a luta pelo Estado laico é fundamental. Entender que o governo não deve privilegiar uma religião, uma tradição religiosa em detrimento das demais, ou proteger uma tradição religiosa apenas, ou promover uma tradição religiosa apenas. Portanto, o Estado laico é fundamental, porque é a única maneira de se garantir liberdade religiosa de fato.
quase sempre a luta pelo Estado laico é protagonizada por religiões minoritárias naquele momento, não é? Por quê? Porque é quem sofre. Quem sofre é que vai se mexer, né? Então, os nossos irmãos de religiões de matriz africana, os nossos irmãos hindus, nossos irmãos budistas, nossos irmãos de tradições religiosas minoritárias, acabam por sentir mais na pele os efeitos de um Estado que muitas vezes promove, protege algumas religiões em detrimento de outras, ou uma religião em detrimento de outras. Então, o Estado laico é fundamental, é importante. Eu não acredito que exista, sabe? Eu gosto de sempre voltar nisso, mas eu realmente não acredito que exista um projeto, pode existir, mas eu não acredito que existe robustez de um projeto para que as pessoas se tornem mais materialistas, né, e menos ligadas à espiritualidade. Até porque não dá para deixar a espiritualidade, né? Não dá. Não tem um lado de fora. Não existe o lado de fora da espiritualidade. Existe, às vezes, a militância de algumas pessoas que lutam contra a religião ou as religiosidades. Mas lutam contra o que, de fato? Lutam contra alguns abusos e alguns desserviços que a religião já protagonizou no passado e ainda faz. Então, eu brindo e sento à mesa com alguns irmãos ateus. Porque eles são ateus de um Deus que eu também sou. Porque eles muitas vezes estão descrentes ou são descrentes desse pensamento sobre um Deus déspota. Uma visão de um Deus que promove injustiças, que privilegia alguns poucos em detrimento dos demais. Então, é importante, às vezes, pensar que existem mais coisas que nos unem a esses irmãos do que aquelas que nos separam. Eu gosto, às vezes, de pensar também que, em se tratando de espiritualidade, não tem o lado de fora. Quando eu, às vezes, vou dar uma palestra sobre espiritualidade, e outro dia eu estava num espaço da USP para conversar com alguns jovens sobre espiritualidade, e eu fiz uma pergunta, eu falei, a quem é que tem alguma prática espiritual? E aí alguns levantaram a mão e tal, e outros não. Eu falei, quem não tem nenhuma? Aí teve alguns que levantaram, e aí eu falei, você, por favor, você pode me responder? Você já beijou na boca? Né? Você... E ele disse, já. Eu falei, então isso é uma prática espiritual. Isso é importante. A gente entender que não tem o lado de fora. Se conectar com o outro, perceber o outro, sentir-se parte, elaborar nossas conexões conosco mesmo e com a vida, com o mundo. Tudo isso é espiritualidade. Não tem o lado de fora. E aí, eu acredito que nós podemos, partilhando esses pensamentos e, sobretudo, trazendo, né, para a conversa alguns autores que facilitam essa discussão, né, para que a gente possa fazer interconectividade, né? Perceber que existem realmente mais coisas que nos unem do que as que nos separam. Eu realmente não acredito que exista robustez de algum projeto para que as pessoas deixem a espiritualidade. O que acontece é que muitas vezes algumas práticas religiosas acabam ficando sem atualização da sua linguagem, né? Então, quando não se atualiza, e retomando o fato de que está tudo em movimento, e é importante saber que tudo é vivo e que se está vivo, vai mudar, vai transformar.
Então, acompanhar isso tudo é importante, por quê? Porque quanto mais a gente tenta cristalizar e conservar demais as coisas, elas vão caducar e vão ser bastante facilmente alvo de críticas muito consistentes, porque realmente existem práticas que precisam ser despraticadas. A gente precisa deixar algumas coisas e De deixar lado. o novo vir e as coisas serem mais arejadas e atualizadas. Reverendo, perfeitamente, eu divido com o senhor a opinião, eu concordo, concordo. Nós estamos juntos. Pensar numa teoria da conspiração é algo por demasiado fantasioso, mas que existem pressões, como você colocou, naturalmente elas existem. Eu queria o seu comentário a propósito de uma vivência nossa, que é a seguinte: eu sinto que as pessoas confundem a religião, que é uma revelação, que é divina, com o religioso. Qual seria o seu comentário a propósito disso? Porque a religião é a essência do divino. O religioso é uma manifestação, é alguém que está na Terra com a proposta que abraçou, com todos os seus defeitos e imperfeições. Seu comentário, reverendo. Eu não sei se eu entendi a pergunta, assim, objetivamente, né, da diferença, porque a gente poderia falar sobre a diferença entre o religioso e a religião sobre vários aspectos, né? Então, eu posso correr o risco aqui de talvez não ser satisfatória a minha resposta, mas eu vou tentar responder. A experiência de cada um, ela é sempre única. É a minha experiência. Então, a gente às vezes fala assim, os católicos, né? Os espíritas. E essa é uma tradição religiosa. É uma tradição, é uma filosofia, um pensamento religioso. Cada indivíduo é único. Então, a minha forma de ser cristão é única e irrepetível. Eu não posso garantir, ou eu não devo esperar que as outras pessoas correspondam ao meu ser cristão. Cada ser humano é único. Às vezes a gente tenta, como recurso didático, de fazer segmento, né? Por exemplo, no meu trabalho com pessoas LGBTs, o tempo todo a gente está usando as letrinhas, né, para identificar quem nas letrinhas, né? Mas esses conceitos, eles não dão conta da experiência. A experiência jamais pode ser capturada por narrativa alguma. E, portanto, a religião, ou os textos sagrados, são muitas vezes a narrativa sobre uma experiência com Deus. A experiência é única para cada pessoa. Então, num auditório em que está todo mundo lá assistindo a palestra e tendo aquele momento ali, cada pessoa tem uma experiência única. E ela vai viver a sua religiosidade, a sua espiritualidade, a sua maneira de ser cristão, espírita, budista, de forma única e irrepetível. Portanto, eu só posso dizer sobre o meu jeito de ser cristão. Eu sei que existem outras maneiras de ser, outras formas de viver o cristianismo, né? Que eu não estou dizendo nem que são melhores nem piores, são diferentes, diferentes de mim. Então, a vida vai nos pedir o tempo todo essa tarefa de casa, de perceber o diferente como uma oportunidade, de entender que eu não posso dizer por todo mundo, eu não posso representar as pessoas, né? Porque o que eu digo é minha responsabilidade e diz sobre mim. Inclusive, Freud dizia isso, né? Quando alguém diz sobre o outro, ele está dizendo mais de si mesmo, né? Então, quando alguém chega em mim e diz muita coisa sobre alguma religião,
e fala mal de alguma religião, de alguma tradição religiosa, e faz críticas pesadas e tal, eu sei mais sobre essa pessoa do que sobre a religião que ele está dizendo, sobre o que ele está apontando, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício de separar a tradição religiosa, os documentos religiosos, a religião, os textos sagrados, são a narrativa de experiências religiosas. A experiência é única. Cada ser humano vai ter a sua experiência. E essa experiência não pode ser capturada jamais. Ninguém dá conta de capturar com narrativa a experiência que tem com Deus. Reverendo, como trabalhador da fé, como militante da fé, e eu tenho acompanhado na medida do possível o seu trabalho, você já sofreu algum tipo de intolerância ou violência no sentido religioso? E a pergunta qual foi a sua reação se isso aconteceu? Isso já aconteceu algumas vezes, né? E aí, houve alguns episódios. Eu compartilhei aqui na nossa última conversa a história da ICM, né? Da igreja que foi incendiada, e vários outros templos da ICM foram incendiados ao longo da história, né? Mais de 26 templos incendiados. Então, a intolerância religiosa é muito presente na história da minha tradição cristã, né? Que é a tradição das comunidades metropolitanas. Agora, eu pessoalmente já percebi situações diversas de discriminação religiosa. Eu preciso confessar que muitas vezes isso não é diretamente a mim. Por quê? Porque eu sou um homem, né? E sou um homem religioso e cristão. Quando as pessoas me identificam como um homem religioso cristão, que tem uma relação muito aberta, muito tranquila com irmãos e irmãs de tradição de religiões de matriz africana, por exemplo, eu já recebi nas minhas redes sociais, quando eu encontro em algumas atividades religiosas ou de militância com irmãos e irmãs de tradição de tradições de matriz africana, nós fazemos fotos abraçados, ou eu estou lá com eles, ou trocamos às vezes algum presente, alguma coisa, e às vezes vem algum comentário intolerante, alguma coisa, né? Eu não imaginei que o senhor ou que você, né, fazia essas coisas e tal. Então, essas manifestações intolerantes, né, de violência religiosa são muito comuns. Também quando alguém me encontra em redes sociais defendendo pautas LGBTs, as questões relativas aos direitos humanos das pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais. Então, a intolerância que eu já sofri foi por essas questões, porque a minha fé, ela também se constitui de outros elementos, né? Que são a diversidade sexual, de gênero e também a diversidade religiosa e o diálogo interreligioso. Mais do que diálogo, viu? Porque o que eu pratico não é só diálogo, não. Na verdade, a gente faz trocas incríveis nos encontros dessas experiências religiosas. Então, a palavra, o conceito não dá conta da experiência do encontro entre pessoas de religiões diversas. Então, eu já sofri dessa maneira, isso acontece ainda com alguma frequência, mas quase sempre eu gosto de lembrar que os nossos irmãos e irmãs de outras tradições religiosas sofrem muito mais que a gente. Reverendo Cristiano Valério, eu queria nesse instante, chegando próximo do final do nosso programa Conviver de hoje, imensamente agradecido com a sua participação, com as suas respostas, seus comentários sempre lúcidos, o irmão sempre equilibrado, que você nos trouxesse nesse início de ano, nós estamos ainda engatinhando aqui no ano de 2023, uma mensagem do coração, a partir da sua crença religiosa, a todos aqueles que nos assistem e que acreditam em Deus
e que esperam que o mundo melhore de alguma forma, mas que não esperam milagres. Sim. Que lindo isso. Nós podemos fazer nossa parte. A gente pode fazer muita coisa, muita coisa. A começar do nosso coração, fazer com que ele possa ser preenchido de coisas bonitas, como essa oportunidade aqui de boa partilha, de reflexão, de partilha de boas práticas, de diálogo, de convivência, de amor em movimento. Eu quero só partilhar uma coisinha aqui religiosa, né, da minha tradição pessoal, que é o de recitar, às vezes, algumas palavras que são palavras lindas, né? E quando eu ouço alguma mensagem, uma música, eu tiro, às vezes, uma expressão e vou meditar. E tem um instrumento que é essas contas de oração, que eu gosto de usar muitas vezes, e ela dá uma experiência tátil, né? Você vai pensando, meditando, repetindo e contando, que é o convite para que você instale bons sentimentos e boas palavras e orações. Instalar oração, instalar bom sentimento. Quando a gente chega em casa, quem sabe instalar um sentimento, uma oração ali. Quem sabe usando contas de oração, como os nossos irmãos de várias tradições religiosas usam, que instalam sentimentos e oração nessas contas. E quem sabe um dia, quando você não estiver se sentindo bem e não está nem tão disposto a orar, você pode vestir a oração que você fez. Quem sabe orar na rede e instalar essa oração ali, para que nos dias maus você possa só deitar e receber esse amor, esse sentimento que foi instalado. Que Deus nos abençoe, nos dê a alegria de perceber o carinho divino na nossa caminhada. Muito obrigado. Obrigado. Nosso agradecimento muito especial ao reverendo Cristiano Valério, da Igreja da Comunidade Metropolitana, que esteve novamente no programa Conviver e acredito que estará em outra oportunidade, que muitas questões ainda ficaram para ser respondidas. Vai ser um prazer. Nosso muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. O programa Conviver agradece a todos que nos acompanham pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook. Nós estaremos aqui no próximo sábado, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com a continuidade do diálogo interreligioso. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. Muito obrigado. Você acompanhou programa Conviver.